Fala galera, beleza? Estamos na área novamente aí com mais um vídeo. É um vídeo curto, né? Uma notícia que eu achei muito por acaso aí, mas que expressa bem, né, o cinismo do imperialismo britânico. O ministro responsável pela Commonwealth, o senhor Tariq Ahmad, né, que tem o título de Lorde, mas eu não vou chamá-lo de Lorde coisa alguma, ele fez uma visita à Jamaica recentemente, nesse mês, e confrontado diante de uma reivindicação do CARICOM a respeito de uma reparação por parte dos colonizadores europeus, dos países colonizadores, no caso Espanha, França e principalmente o Reino Unido, de reparar esses países pela escravidão, né, não só pela escravidão do povo negro, que foi tirado à força da África e enviado para esses países para gerar grandes lucros ao Reino Unido, né, em especial na cana-de-açúcar e na plantação de banana, mas também o genocídio das populações locais que lá viviam, os indígenas, que foram exterminados, né? E isso gerou uma série de desdobramentos que a gente vê até nos dias atuais aí. Por exemplo, a Jamaica é um país pobre, Trinidad e Tobago, a mesma coisa, que são os dois maiores membros aí da Commonwealth Caribenha, perdão, e que, graças a uma manobra do Reino Unido nos anos 60, diga-se de passagem, sabotou os planos ali de se construir uma federação de repúblicas ali caribenhas, né? Já que qual foi a manobra que foi feita? Deu-se a independência para esses dois países, que são os maiores, né? Jamaica e Trinidad e Tobago, e assim você desarticulou uma luta conjunta pela independência que teria melhores resultados econômicos, né? Tendo em vista que se você pega um conjunto de ilhas, né? Um país, né? Como São Vicente e Granadinas, por exemplo, você vai ver que é um país muito pequeno. Acho que a população de São Vicente e Granadinas é menor que de Volta Redonda ou Jacareí, em São Paulo, né? Então, é mais um problema causado pelo colonialismo no Caribe, né? São nações empobrecidas, no caso de Trinidad e Tobago em especial, tem o problema até de questões étnicas ali, né? Porque não só foram trazidos os africanos para trabalharem como escravos, mas foram contratados indianos, e aí eles pegaram, tem uma população indiana muito forte em Trinidad e Tobago, e eles vieram para Trinidad e Tobago para trabalhar como contratados. E aí isso cria tensões, né? Porque havia uma diferenciação entre você ser um, entre aspas, funcionário e ser um escravo, uma pessoa escravizada ali que era tratado na base da chibata. Então o CARICOM ele tem essa reivindicação histórica, não só econômica, financeira, de um aporte que, segundo estudos, seria de aproximadamente 70 bilhões, mas como vocês podem ver aqui, ó, é um programa que tem 10 eixos aqui principais, né? Não só o pedido de desculpas formal, eu traduzi aqui no Google mesmo, mas tem umas coisas aqui que, né, facilitar a repatriação da diáspora, por exemplo, principalmente em Gana, né, no Sudão, eu não sei se foi Sudão ou foi Etiópia, mas acho que foi Sudão sim, que em algum momento jamaicanos tentaram migrar para a África e não tiveram uma facilidade porque não obtinham cidadania. Então essa é uma das reivindicações, mas os pontos principais que eu destaco aqui, não só o pedido de desculpas, mas como dois pontos muito interessantes aqui é a transferência de tecnologia, né? Tendo em vista que o Caribe basicamente ele foi mantido numa condição ali de exportador de matérias-primas, como já citei, açúcar, banana, e em troca importava produtos lá da sua metrópole.
né? No caso o Reino Unido. Então esses países foram dados aí a sua independência e foram largados ao Deus dará. E hoje você vê sérios problemas aí, principalmente na área de energia, né? É interessante citar, vou até tentar falar um pouco mais à frente, mas o Hugo Chávez, na política ali de expandir a diplomacia venezuelana, ele criou a Petrocaribe, que era um programa de auxílio na venda do petróleo para essas nações do Caribe, né? Cuba, não só da Commonwealth, mas Cuba, República Dominicana, dentre outros, né? E em virtude aí desses problemas que a PDVSA vem sofrendo nos últimos anos, a própria economia venezuelana vem sendo sabotada, mas essas últimas sanções aí do Donald Trump vem diminuindo muito o poder aí do programa do Petrocaribe, né, que era você vender o petróleo a preços menores. Isso ajudou muito o comércio entre a Venezuela e esses países, inclusive a influência venezuelana na região. E aí, até nessa esteira aí, cabe citar, em 2015, o Obama fez uma visita à Jamaica e ele foi lá para tentar fazer um lobby para as empresas de energia norte-americanas, né, justamente por conta dessa influência venezuelana. E hoje a situação evidentemente se agravou. Eu estava lendo uma reportagem aí que o ministro de Energia, Ciência e outra coisa lá da Jamaica, ele inclusive estudava a possibilidade de comprar os 49% das ações que a PDVSA tinha adquirido lá de uma holding lá, alguma coisa assim de petróleo da Jamaica, porque essas sanções que os Estados Unidos impuseram à Venezuela estavam atrapalhando a Jamaica por conta disso, né? Você fazer essas transações comerciais, etc. Então, para você ver, né, como esse torniquete financeiro aí que os Estados Unidos vem proporcionando à Venezuela não atrapalha apenas o nosso irmão, nosso vizinho aqui da América do Sul, mas inclusive os nossos irmãos caribenhos. Mas até me perdi um pouco, desculpa. Estou fazendo esse vídeo aqui 2 da manhã sem roteiro nenhum. Mas é exatamente esses os problemas aí que eu citei, né? São nações super empobrecidas, e nos últimos 10 anos aí se viu um aumento da influência chinesa na região. Trinidad e Tobago, por exemplo, adquiriu equipamentos militares chineses. A China adquiriu, até peguei aqui da Wikipedia mesmo, a Alpart, que é uma empresa aqui de minérios, de exploração de minérios, que atua principalmente na bauxita, né? Porque a Jamaica é uma das 5 maiores produtoras de bauxita do mundo. Mas na prática, para a China, isso é um meio da China expandir a sua influência, principalmente por se tratar ali de um quintal dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ainda exerce uma grande influência na região, né? Isso é evidente, mas a China tenta ali abrir a carteira para, né, angariar uma simpatia ali das elites políticas e econômicas desses países. E tem um ponto interessante, né, que não só outro ponto que expressa, né, como o colonialismo britânico, o imperialismo britânico impôs aí, a pobreza a essa região, como até destaca aqui nos 10 pontos, né, a questão da transferência tecnológica e do cancelamento da dívida que esses países detêm, razões de terem sido obrigados a adquirirem grandes empréstimos, né? A Jamaica aí já tem uns anos que tem um problema histórico aí de déficit econômico e tal. Estava dando uma lida sobre isso até para fazer esse vídeo. Mas eu estava vendo aí, rapaz, que o Banco de Trinidad e Tobago, o Banco Real de Trinidad e Tobago, na crise de 2008, ele teve que ser adquirido, né? Então foi uma barganha ali, foi uma mamata que o Canadá conseguiu ali pelo Banco Real Canadense. E hoje
O Banco Real do Canadá, ele opera ali com liderança, né? E uma porrada desses países que fazem parte da Commonwealth, né? Então poderia citar aqui São Cristóvão e Neves, Granada, Jamaica, Trinidad e Tobago, né? Trinidad e Tobago, que, diga-se de passagem, tem uma posição aí na área de petróleo e gás também, mas tem esse fator aí. E aí, cinicamente, aqui já tentando amarrar o vídeo, que eu prometi que ia ser um vídeo curto, o senhor Tariq Ahmad fez essa visita à Jamaica, né, tentando ali, diante desse cenário que eu citei, de uma maior influência chinesa, Venezuela ali tendo a sua influência também, e tentando conseguir melhores negócios para o Reino Unido, ele vai à Jamaica e diz que o Reino Unido não tem nada a ver com isso não, que o que deve ser discutido é cooperação, não reparação. Mas como você vai falar em cooperação quando se trata de um dos maiores países do mundo em termos econômicos, e países que, como eu citei, são ilhotas ali que vivem de basicamente turismo ou de exportação de uma ou duas matérias-primas aí, commodities, né? Então você vê o cinismo do imperialismo britânico. Eles se promoveram, enriqueceram. Estima-se inclusive que os ganhos que o Reino Unido obteve com a escravidão estão na casa dos trilhões, né? Então o sangue dos africanos ali, dos indígenas que apanhavam ali até morrer, que tinham que trabalhar debaixo de um sol escaldante ali durante 14, 16 horas, foi que proporcionou, né, o desenvolvimento da Inglaterra, do Reino Unido como um todo. E hoje aqui o senhor Tariq Ahmad, né, que nessa onda aí da representatividade, ele é um muçulmano, né, uma figura aí de origem árabe, não sei ao certo qual o país, que os pais dele vieram, né, migraram para a Inglaterra. Ele é inglês mesmo, ele nasceu na Inglaterra e tudo mais. Ele tem a cara de pau de chegar aqui, ter um mínimo de empatia. Evidentemente ele representa os interesses da burguesia britânica, do próprio Reino Unido, né? Ninguém dá nada de mão beijada assim. E diz na maior cara de pau que não tem que reparar nada não, né? É um cinismo tremendo. Essa questão de reparação é uma pauta que ganha força, inclusive o Maduro já declarou apoio, por exemplo, se eu não me engano o Evo Morales também. E não é nada de absurdo e nada de injusto, né? É um vídeo, mas gerou uma curiosidade mesmo, achei interessante fazer, né? Debater um pouquinho sobre isso. É algo que só está saindo mesmo aí na própria imprensa jamaicana, na imprensa de Trinidad e Tobago, na imprensa do Caribe em geral, né? Na imprensa europeia eu não me recordo de ter visto nada, talvez tenha saído algo no The Guardian, mas no Brasil evidentemente ninguém vai falar sobre isso, né? Até ia fazer um vídeo sobre Zimbábue, que está aí na crista da onda, mas talvez não me trouxesse muitas visualizações. Eu já falei sobre Sri Lanka, Filipinas, Myanmar, né? Myanmar até rendeu um pouquinho porque teve guerra, mas eu estou falando aqui de ilhas ali com 100 mil habitantes, 150 mil habitantes, e talvez não traga muita visualização, mas eu achei interessante aí a discussão. Acho que é isso, não tem mais muito o que dizer não sobre o assunto. Eu estou fazendo esse vídeo aqui sem roteiro, na madruga, estou com muito sono, mas para não deixar o canal parado e achei um debate bacana, eu fiz aqui o vídeo. Então valeu aí galera, uma boa quarta-feira para todo mundo aí, o pessoal que é do Sul aí, que é gremista, boa sorte aí na disputa aí da Libertadores, e é isso, valeu, um abraço.